No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Salve o Gato, tudo que você precisa saber sobre roteiro. A gente vai falar sobre o capítulo 1 do livro. Eu tô lendo esse livro junto com vocês aqui, tô já no capítulo 2 e trazendo o capítulo 1 sobre como que se começa uma história, como que se começa um roteiro. Eu também tô aprendendo junto com vocês a melhorar a forma como eu conto, inclusive para melhorar aqui esse canal do YouTube. O que normalmente eu faço aqui? Eu leio livros de marketing e negócio, trago a minha visão sobre o livro, então eu junto o que eu sei com o que eu estou lendo aqui no livro e no final eu sempre trago algo prático, alguma coisa para a gente já sair daqui fazendo. O grande objetivo do canal é que você execute, que você faça, beleza? Então no final eu vou trazer alguma coisa para a gente trabalhar, para você já fazer. Agora eu gostei muito desse livro porque no final ele já traz um resumo do capítulo e também uma série de exercícios. Então, na real, esse aqui eu nem vou precisar inventar muito, já vai ser o que está aqui, tá? E aí ele começa o livro de uma forma muito interessante, que é sobre o que é Salve o Gato, né? Esse livro está na minha estante já tem um tempinho, e eu sempre perguntei, pô, Salve o Gato, o que seria isso? E é uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer, ainda mais nos dias de hoje, no dia da supercomunicação. Essa junto com o capítulo 1, né? E o que é Salve o Gato? Salve o Gato é você colocar logo no início do filme, no início da cena, no início do seu criativo, da sua história, você precisa contar algo que o seu herói faz ali, ou ele sair um pouquinho do que seria o perfeito, para criar uma empatia com o público. E ele traz um exemplo do filme do Al Pacino, que eu não lembro agora qual é o título, mas ele é um policial, né? E aí ele armou todo um esquema para prender um monte de bandidos, e eles tinham convidado esses bandidos para ir ao cinema, e aí lá eles iam prender todos eles. E aí chega um bandido, só que com um filho, né? Acompanhado com o filho, ele entra lá e aí ele ia ser preso junto com o filho ia ver tudo. E aí esse bandido pergunta alguma coisa sem saber qual Patino era policial, né? Pergunta, onde é que é a sessão XPTO? Aí o Patino fala, já foi cancelada, entendeu? A gente já foi cancelado. E ele fala de uma forma que o preso entende que seria um golpe e aí ele sai. Só que aí o Al Pacino fala, ó, a gente se vê numa próxima. O que aconteceu ali, né? Ele botou uma cena, levantou um muro de ética entre o herói, né, no que o herói suporta fazer e o que ele não suporta fazer, e algo de uma certa imperfeição, né, porque pela lógica, não interessa se tá com filho, se não tá, o cara é bandido, vamos prender. Só que ele tem essa sensibilidade de fazer, pô, não vou fazer isso na frente do filho do cara, né, então tem essa moral ali. E isso a gente precisa ter em toda a nossa história, que é aproximar o público do que é o herói, né? Do que é aquela cena em si. Antigamente, eu trabalhei durante 10 anos na TV Globo, e antigamente a gente não podia mostrar bastidor, não podia ter ninguém de barba na TV, as coisas precisavam ser perfeitas. Assim, era, era algo que tinha que ser muito polido tudo. E com o passar do tempo, com a entrada das redes sociais, com isso tudo, passou-se a valorizar ainda mais essa imperfeição. Os filmes já fazem isso há muito tempo, não na forma como gravam os filmes, mas na forma como contam a história. E a televisão ela sempre foi muito parecendo um hospital, tudo muito bonitinho, tudo muito no seu lugar, e hoje em dia a gente quer coisas que não estão no lugar, ainda mais com as IAs, né? Então, quanto mais a IA vir, mais ela crescer, mais a gente vai procurar as imperfeições do humano, porque a gente quer se relacionar com o humano, a gente quer escutar histórias humanas, a gente não quer escutar uma história de uma IA que criou, que fez isso, que não sei o que é perfeitinha, não, a gente quer justamente as bases da imperfeição. E o Salve o Gato é isso, qual é a imperfeição do seu herói, qual é a sua imperfeição dentro do seu conteúdo, para que você consiga criar uma empatia e levantar o muro e dizer, cara, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui é o que eu penso, beleza? Ele faz essa introdução logo no início do livro, explicando, né, o que é o título do livro, e o que eu acho muito interessante que volta e meia a gente não percebe isso, né? A gente quer sempre ficar tudo muito bonitinho, tudo muito certinho, tudo arrumadinho, quando a gente precisa trazer algo que fuja um pouquinho disso, né? E aí,
Depois ele começa a entrar no que ele fala sobre o capítulo 1, né? Principalmente o capítulo 1 é para responder uma pergunta que todo o público vai fazer assim quando ele começar a assistir o vídeo. Inclusive foi isso que você provavelmente fez quando começou a assistir esse vídeo aqui, que é responder a pergunta: é sobre o quê? É sobre o que a gente está falando aqui? E aí, de novo, trazendo a era da supercomunicação, né? Hoje em dia, a gente tem muita opção. Muita opção. Quem não já se pegou no Netflix lá gastando às vezes mais tempo para escolher o filme do que assistindo até o próprio filme? Ou de tanto tempo que você demorou para escolher o filme, você terminou não tendo tempo para ver o filme todo, né? Teve que só ver o iniciozinho. Né? Eu gostava muito disso no início, inclusive, aqui um depoimento pessoal, que era, cara, que tem tanta coisa para assistir. Hoje, pô, eu queria tanto que eu entrasse na Netflix, tivesse 2, 3 opções e que eu tivesse que escolher uma daquelas 3 ali. E aí, por conta dessa supercomunicação, por conta da falta de tempo, hoje a gente tem menos tempo para fazer as coisas, a gente está fazendo às vezes até 2 coisas ao mesmo tempo. Por conta disso tudo, a gente precisa ter um discurso de vendas, um pitch de vendas, seja para o nosso filme, para o nosso conteúdo, para o nosso vídeo do YouTube, seja para o que for. E ele chama esse discurso de venda de logline, né? Loging, né? Deixa eu falar aqui para vocês, porque às vezes em outros vídeos o pessoal já me reportou que minha pronúncia às vezes não é tão boa. É Logline, logline. E o que é essa logline? Né? Essa logline é para contar, log é aquele resumozinho que tem no início dos filmes. Essa logline em Hollywood ela serve para vender o filme, né? Um roteirista quando vai escrever, ele escreve primeiro essa logline, é um discurso de vendas, né? Como eu falei no início. E aqui pra gente o cara escolher se vai assistir o seu conteúdo ou não. A logline ela responde a pergunta de é sobre o quê? E aí eu vou abrir um parênteses aqui no vídeo, que isso agora é tão, mas tão mais importante do que era há um ano atrás. Não sei se você já percebeu, mas as redes sociais, elas morreram. A rede social, ela não existe mais. Ué, Grilo, mas eu ando todo dia no Instagram, eu ando todo dia no Facebook, eu ando todo dia no... Sim, elas estão lá, mas não mais como redes sociais e redes de interesse. E o que é uma rede de interesse? A partir do momento, isso veio com o TikTok, né? Começou com isso, depois o Instagram logo pegou, porque percebeu que é assim que eles mantêm as pessoas dentro daquela rede. O que é a rede de interesse? A rede de interesse eu comecei a assistir vídeo de gatinho, ela vai descer o malho em vídeo de gatinho. Você, vi um assunto sobre seleção brasileira. Cara, vai descer seleção brasileira para você, porque ela sabe que isso é o que vai te manter lá. Então, ou seja, você passa a não ver mais quem você segue, mas o assunto que você passou um bom tempo vendo o vídeo, ele correlaciona isso e passa a te entregar esse ponto. E por isso é tão importante você ter um discurso de vendas, né, uma logline bem posta. Para quê? Para que a pessoa consiga logo de cara entender do que é sobre o que. Inclusive até um passo antes de você começar a fazer o teu conteúdo, você escrever o teu conteúdo, você escrever o seu roteiro, você ter uma longline que seja muito clara. E aí a longline ela tem 4 passos, tá? Importantes, que ela precisa conter ironia, ela precisa ter uma imagem mental atrativa, ela precisa ter audiência e custo e um bom título. Aqui pra gente talvez a parte do custo seja mais para vender o filme, a gente não precisa tanto disso. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é esses 4 elementos, né? Ironia é o que o próprio nome fala, né? Ou seja, você precisa conter alguma ironia ali dentro da longline para que ela seja interessante. Aí eu vou trazer um exemplo que ele trouxe aqui no livro de num filme que provavelmente vocês conhecem, que é Uma Linda Mulher. Então, qual é a ironia aqui? Um empresário se apaixona por uma prostituta que ele contrata para ser sua acompanhante no final de semana. Né? No filme Duro de Matar, um outro exemplo. Um policial chega a Los Angeles para visitar a ex-esposa e o prédio onde ele trabalha é tomado por terroristas. É uma coisa meio estranha, né? Mas, pô, como é que deve ser essa história, né? Ou seja, tem um quê de ironia, mas desperta o interesse. A longline, ela dando um passo para trás, ela precisa ser algo que a pessoa lê e fala assim, meu Deus, eu preciso escutar isso aqui, eu preciso ver isso aqui. E no conteúdo a gente pode traçar um paralelo ao gancho,
né? Ou no vídeo do YouTube a gente pode traçar um paralelo à introdução do vídeo. Inclusive eu não sei nem se eu fiz uma das minhas melhores introduções aqui nesse vídeo, eu deveria rever, inclusive regravar, mas não farei. Tenho tempo para gravar, vocês como podem reparar que normalmente eu gravo num take só, né, todo o conteúdo, porque esse aqui não é o meu trabalho principal, né, é um trabalho que eu uso para que eu leia os livros, então eu preciso, me forço a ler aqui. Desculpa, eu vou fazer um paralelo, mas eu acho, abrir um parênteses, mas eu acho muito importante que isso mudou a minha vida e talvez ajude você a isso, né. Grilo, por que você criou esse canal do YouTube? Prioritariamente para eu ter um deadline de leitura. Eu já sou um leitor assíduo, você pode ver aqui atrás tem muito livro, mas eu precisava melhorar o meu ritmo. Como que eu melhoro o meu ritmo de leitura? Eu me dou prazos. Se eu tenho que gravar 2 vídeos por semana, eu preciso ler mais rápido para eu poder ter insumos aqui para gravar para vocês. Então, todos os livros que eu gravo aqui são livros ou que eu estou relendo ou que eu estou lendo pela primeira vez, como é o caso desse aqui, eu estou lendo a primeira vez. Para quê? Para que eu tenha velocidade. No livro 1 ano em 12 semanas, ele traz muito isso, que é, a gente já reparou que a gente faz mais quando o prazo é mais curto? É isso, a gente tende a ser procrastinador. Então, quando você se bota uns limites, quando você bota um compromisso com outras pessoas, que é o meu caso aqui, você faz muito melhor, tá? Tô só explicando aqui. Veja se isso acontece com você também, se faz sentido ou não. Inclusive, se você estiver gostando desse vídeo, considere ser inscrito no canal para você poder receber o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e receber outros vídeos também sobre livros de marketing e negócio focado em execução. Aqui eu gosto de ler os livros, no final te dá um plano para você executar, beleza? Voltando, então, Longline tem 4 pontos de novo. Ironia, que a gente acabou de falar, uma imagem mental atrativo, que é a pessoa ler o seu roteiro, ver o seu conteúdo, ela precisa já imaginar aquele filme como um todo, né? Ele consegue, são coisas que se você descrever, ela já consegue mentalmente ver a sala que tá, por exemplo, cara, eu entrei aqui numa sala com um sofá vermelho, uma janela onde a luz do sol batia no pôr do sol, então ela pegava numa luz lateral do sofá, ou seja, ela precisa identificar a forma como você conta ali a imagem daquele filme como um todo. Outra parte, a parte 3, ela precisa ter audiência e custo. O que é audiência e custo? É, para quem é esse filme? E qual é o custo que esse filme vai ter? Ou seja, a gente aqui no Brasil, eu vou falar que é um filme que se passa em Londres, e aí na segunda metade ele vai se passar na África do Sul, na terceira vai se passar na Austrália. Quando você vai vender esse filme para alguém, o cara já pensa assim, meu Deus, esse filme vai custar caro, porque são 3 países diferentes. Mas o mais importante desse ponto é audiência. Você precisa ter um para quem. Você lembra que esse capítulo ele responde o sobre o quê, e o sobre o quê ele é muito sobre o para quem. A sua comunicação deve sempre começar com um para quem. Para quem você está falando? Se você estiver falando para uma criança de 5 anos, você fala de um jeito. Se você estiver falando para um senhor de 80, é de outro jeito, sobre o mesmo assunto, mas você vai explicar de uma forma diferente. E ainda mais, no tempo da supercomunicação, ter definido uma audiência, um para quem, é muito, muito importante. E por último, essa longline ela deve ter um bom título. Um bom título, ele vai despertar o interesse em ler o resto. Ele precisa ser intrigante o suficiente para a pessoa terminar de ler a longline. O título seria aquilo que está escrito no seu conteúdo, aqui é o seu título do YouTube, a sua capa do YouTube, algo que faça a pessoa clicar para assistir até o final e depois ela, ou pelo menos assistir a longline, né? Eu li um outro livro aqui no canal chamado Breaking Through Advertise, que é muito sobre copy, e ele tem uma frase que é: para que serve o seu título? Para que a pessoa leia a sua primeira linha de copy. Para que serve a sua primeira linha de copy? Para que a pessoa leia a sua segunda linha de copy. E assim você vai mantendo ela ali. Né? Um filme, ele tem loops, ele tem coisa. Inclusive a gente vai falar sobre isso no decorrer desse livro que eu já dei uma folhada. Eu sei que ele tem isso, que é como é que você retém a pessoa no filme. Então, ou seja, como é que você retém a pessoa aqui no conteúdo. Tá? Então, resumindo aqui, né? Vou trazer até o resumo que ele traz no livro. Junto com um bom sobre o que, um filme deve ter uma noção clara de para quem ele é. Seu tom, seu potencial,
O tipo e o dilema de seus personagens devem ser atrativos, fáceis de entender. E aí, longline, ironia. A longline deve ser de alguma forma irônica e emocionalmente envolvente, uma situação dramática que age como uma coceira irresistível, ou seja, a pessoa precisa querer ver isso, tá? Uma imagem mental atrativa, ela deve florescer em sua mente quando você a escutar. Um filme inteiro deve estar implícito, geralmente incluindo um período de tempo. Audiência e custo. A longline demarca o tom, o público-alvo e um senso de custo para que os compradores saibam se poderão ter lucro. E um título matador. O golpe duplo de uma boa longline deve incluir um ótimo título, o que diga o que é e faça de maneira inteligente. Esse é o resumo. Agora os exercícios, né? Inclusive os exercícios que ele propõe aqui no livro, né? Primeira coisa para você desenvolver a boa escrita de numa longline é vá na Netflix e leia todos os resumos de livro, de filme. Leia todos os resumos de filme lá, porque uma das grandes coisas que a gente deixou muito de fazer, que o Hollywood inclusive faz demais, é referência. E aí você cria algo novo quando você mistura 3, 4, 5, 6, 7 referências e cria a sua. Mas antes de você criar alguma coisa, você precisa copiar essa coisa. Então copie, leia. Segundo passo disso, pegue essas longlines e reescreva de uma outra forma. Então aquele filme, por exemplo, era de comédia. Se fosse de terror, como é que essa longline seria? Então você troca o estilo do filme e aí você reescreve essa longline. Bom, é isso. Me desculpa desculpa eu interromper aqui a gravação, que meu filho entrou aqui me pedindo um negócio, então eu tive que parar e não ia deixar a interação dele aqui. No próximo vídeo, eu espero que você tenha entendido que é uma longline, qual a importância do sobre o que, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 2, né? A função diária de um roteirista é evitar os clichês. E aí a gente vai falar sobre como que isso parece. O ser humano, ele gosta de novidade, mas nem tanto assim. Então a gente vai contar uma forma de você escrever um roteiro, de você escrever o seu conteúdo, trazendo uma referência, mas sendo algo novo. Ou seja, para ter algo novo, inclusive, você precisa partir de alguma referência. A gente não cria nada, né? Se eu te pedir para criar um animal que não tenha base em nenhum que existe, dificilmente você consegue me entregar um. Então esse capítulo 2 vai falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo aqui, considere ser inscrito no canal para receber o capítulo 2, 3, 4, 5, 6. É isso, obrigado. Bora dar uns pulos. Um abraço.